Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, dia 14 de março de 2023. A você de casa, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela companhia. Vamos juntos a partir de agora com os destaques do dia. O Rio Grande do Norte vive madrugada de terror e vandalismo. Cidades do estado sofreram ataques a tiros e também incêndios na madrugada desta terça-feira. Imposto de Renda 2023, restituição pelo Pix e declaração pré-preenchida terão prioridade de pagamento? Planos de saúde seguem no topo das queixas registradas pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. O setor concentrou 27,9% das reclamações no ano passado. Doce Páscoa amarga. A inflação atinge forte os ovos de chocolates e seus derivados, com a maior alta dos últimos anos. O Papa Francisco chega a 10 anos de pontificado e se destacou na defesa de bandeiras poderosas como a fraternidade humana, a atenção à família, a ecologia integral. Procurou levar com mais força a presença da igreja à sociedade e trouxe uma nova perspectiva para os chamados cristãos leigos. E ainda no Pauta Aberta, vamos falar sobre as cerejeiras japonesas, elegantes, intensas e belíssimas, conhecidas no Japão como sakuras. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. A última madrugada foi de terror no Rio Grande do Norte. Os ataques aconteceram na capital e em várias cidades pelo estado. Pelo menos uma pessoa morreu durante os confrontos. Pelo menos 14 cidades sofreram ataques a tiros e incêndios em prédios públicos, comércios e veículos. De acordo com a polícia, uma pessoa morreu em confronto com forças de segurança e outras duas foram presas. Em Natal, houve ataques a 2 bases da Polícia Militar na zona oeste da cidade. Criminosos atiraram contra os prédios e tentaram atear fogo. Além da capital, Natal, foram alvo de ataques às cidades de Acari, Boa Saúde, Caicó, Campo Redondo, Cerro Corá, Jaçanã, Lajes Pintadas, Montanhas, Mossoró, Parnamirim, Santo Antônio, Timbal do Sul e São Miguel do Gostoso. Entre os alvos estão um fórum de justiça, 2 bases da Polícia Militar, uma prefeitura e um banco. Carros que estavam estacionados em ruas e em garagens públicas, além de uma loja de motos, também foram atingidos. Em Parnamirim, na Grande Natal, o Fórum de Justiça foi alvo de dezenas de tiros. 2 carros da Secretaria de Obras e um ônibus foram incendiados. O fogo atingiu a rede de energia elétrica e 107 casas ficaram sem luz. Na segunda maior cidade do estado, Mossoró, no oeste potiguar, houve ataques a 3 caminhões da prefeitura. No interior do estado, em Caicó, no Seridó Potiguar, uma loja de motos e uma agência bancária foram atacadas. Em Acari, ao menos 6 veículos da Secretaria de Obras foram incendiados. Em Santo Antônio, tiros foram disparados contra a sede da prefeitura. Em Jaçanã, um carro foi queimado na garagem da prefeitura. Em Cerro Corá, veículos do setor de educação foram incendiados. Em Lajes Pintadas, veículos foram atingidos na garagem dos transportes públicos. Em Timbal do Sul, a prefeitura confirmou que 8 veículos foram completamente queimados. Uma unidade básica de saúde localizada na comunidade de Bela Vista foi invadida e teve diversos itens e equipamentos roubados. Madrugada terrível, em cenas muito tristes, né? Essas que mostramos aqui, registradas, infelizmente, esta madrugada no Rio Grande do Norte. Vamos falar de imposto de renda agora. Os contribuintes que adotarem o modelo de declaração pré-preenchida ou que optarem por receber a restituição via Pix, o sistema de transferências em tempo real, terão prioridade no recebimento das restituições em 2023. Apesar da mudança em relação à declaração pré-preenchida e à restituição via Pix, a lista de contribuintes que já tinham prioridade se mantém a mesma. Idosos com 80 anos ou mais, ou idosos com 60 anos com deficiência e portadores de moléstia grave, e professores, que são contribuintes que atuam com o magistério. E depois, sim, vem a nova regra que determina que quem tem prioridade na restituição são os contribuintes que escolheram a chave Pix CPF para restituição,
ou utilizaram a declaração pré-preenchida. Se os contribuintes que fazem parte dos grupos de prioridades e tiverem impostos a receber transmitirem a declaração até 10 de maio, a chance de estarem contemplados no primeiro lote de restituição, já no dia 31 de maio, é maior. Outro critério de desempate entre os grupos de prioridade é a data e hora da entrega, segundo a Receita. Quem entregar primeiro, recebe primeiro. Neste ano, a temporada de envio de declarações começa amanhã, dia 15 de março, e vai até dia 31 de maio. O programa Gerador estará disponível para download também a partir de amanhã. Já a restituição vai do dia 31 de maio a 29 de setembro. A Páscoa está chegando e já tem gente se perguntando, como fazer para não deixar a data passar em branco. A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Getúlio Vargas confirma: o chocolate subiu mais de 12% nos últimos 12 meses. Quem já fez a pesquisa no supermercado reparou, nem as barras de chocolate escapam da alta de preços na Páscoa. Em 12 meses até janeiro, os preços do chocolate em barra e do bombom acumularam alta de 13,6% no Brasil. Os números são do IBGE. Trata-se do maior aumento desde fevereiro de 2017. À época, os produtos haviam subido 17% em 12 meses. No acumulado até janeiro de 2023, a alta do chocolate em barra e do bombom supera a do grupo Alimentação e Bebidas, que é de 11%. O aumento de preços da barra de chocolate também é mais do que o dobro da inflação oficial, que ficou em 5,7%. Conforme o IBGE, Aracaju teve a maior inflação acumulada por chocolate, 18%. Já Fortaleza teve a menor inflação desses produtos entre as capitais, 9% de aumento. Nosso assunto agora é a reforma tributária, que foi debatida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em São Paulo. Ele adiantou, que a proposta deve ser levada ao presidente Lula nesta semana. Durante 2 horas, Haddad falou sobre a reforma tributária idealizada pelo governo, que tem como proposta central a unificação dos 5 tributos sobre o consumo: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Um assunto polêmico com interesses antagônicos. Enquanto empresários receiam a elevação de tributos, estados e municípios não querem perder a arrecadação. Haverá resistências? Eu acho que sim, nós estamos vencendo essas resistências, com diálogo, com transparência, com boa comunicação. O ministro tem esclarecido muitas dúvidas para reduzir desconfianças. Nós não temos nenhuma intenção de onerar imposto sobre consumo por razões óbvias. O Brasil já cobra muito sobre consumo. Não está previsto a mudança do Simples na reforma. Não está no nosso horizonte, nem CPMF, nem Simples, não está. O texto da reforma deve ser apresentado ainda esta semana ao presidente Lula. O ministro já trabalha com um pré-calendário de votações no Congresso. Então nós temos a perspectiva de votar entre junho e julho na Câmara dos Deputados e, quem sabe, em setembro, outubro, no Senado Federal. Haddad lembrou que a reforma é necessária, pois o sistema atual enfraquece a competitividade das empresas e prejudica os mais pobres. O contribuinte tem que ter clareza da regra do jogo. E depois você dilui isso no tempo de maneira a garantir justiça tributária, progressividade, porque mesmo em se tratando de imposto sobre consumo, você consegue garantir progressividade e transparência. Pela segunda vez consecutiva, os planos de saúde seguem liderando o ranking de reclamações e de atendimentos registrados pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. De acordo com dados divulgados esta semana, 27,9% das reclamações no ano passado se referem às empresas de planos de saúde. Esta é a 9ª vez nos últimos 10 anos em que os planos de saúde lideram o ranking. Os planos de saúde só deixaram de figurar no topo da lista em 2020, durante o primeiro ano da pandemia do novo coronavírus, quando os serviços financeiros passaram a figurar em primeiro lugar entre as reclamações.
A principal queixa aos planos de saúde em 2022 foram dúvidas e reclamações a respeito de contratos, 27,4%, seguido por falta de informação, 18,1%, e reajustes, 13,7%. Em segundo lugar no ranking estão os serviços financeiros, responsáveis por 21,20% dos registros. A maior parte das reclamações diz respeito à segurança das transações bancárias e golpes, 20,1%, seguida por reclamações referentes a cláusulas contratuais, 11,4%. Situação difícil, né, para muitos e muitos consumidores pelo país. Vamos para o intervalo, gente. No próximo bloco, as celebrações dos 10 anos de papado de Francisco. E também o talento de trabalhadores brasileiros que, inspirados, muitas vezes, esbanjam criatividade na hora de conseguir um emprego. O intervalo é rapidinho, eu volto já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Você de casa sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos para o Vaticano agora. O Papa Francisco comemorou 10 anos à frente do trono de Pedro. Um período de papado marcado pela aproximação da igreja com novos hábitos e costumes da sociedade moderna. Há 10 anos, o cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio se tornava o Papa Francisco. É o homem de número 266 a chefiar a Igreja Católica. Desde então, o Papa estabeleceu uma série de mudanças no funcionamento do Vaticano. A intenção é uma clara tentativa de modernizar a Igreja e aproximar cada vez mais aos fiéis. Tal posicionamento colocou Francisco na linha de frente das críticas de setores considerados conservadores da Igreja. Ainda em 2018, o Papa Francisco fez uma importante mudança na doutrina da Igreja, ao fazer crítica contra a pena de morte. Desde então, a pena capital é considerada inadmissível pela Igreja. Papa Francisco também se pronunciou sobre outros temas considerados tabus. Em 2016, afirmou que casais divorciados não devem ser excluídos da Igreja. E, na mesma época, pediu o acolhimento de homossexuais. Agora, já por ocasião dos 10 anos de pontificado, deu entrevista e defendeu a revisão do celibato. Para Padre Francisco, um padre católico pode se casar, e isso não é contradição, não. Na mesma entrevista, comparou o regime de Daniel Ortega, da Nicarágua, ao da Alemanha nazista de Hitler. Francisco está com 86 anos e lida com transparência outro assunto também considerado polêmico dentro do Vaticano: o estado da própria saúde. Francisco já divulgou que pode se afastar do papado caso os problemas no joelho o forcem a isso. E olha só, a Nicarágua decidiu romper relações diplomáticas com o Vaticano. O ditador do país, Daniel Ortega, não gostou das críticas que recebeu do Papa Francisco. O Ministério das Relações Exteriores da Nicarágua informou a suspensão das relações diplomáticas com o Vaticano. Agências internacionais de notícia informaram ainda que o ditador Daniel Ortega ordenou o fechamento da sede do Vaticano na cidade de Manágua, capital da Nicarágua. A mesma ordem determinou ainda o fechamento da Embaixada da Nicarágua em Roma, na Itália. As medidas vêm depois de o Papa Francisco dizer que a Nicarágua vive em uma ditadura e sugerir que Daniel Ortega é desequilibrado. Papa Francisco comparou a ditadura de Ortega a outras que entraram para a história como regimes autoritários e violentos. Ele afirmou: é como trazer de volta a ditadura comunista de 1917 ou a ditadura de Hitler de 1935. São tipos de ditaduras grosseiras. Papa Francisco comentava o caso em que universidades vinculadas à Igreja Católica foram fechadas pelo governo da Nicarágua. Ele também disse, com muito respeito: não me resta senão pensar em um desequilíbrio da pessoa que lidera o país, afirmou o Papa Francisco. Aqui no Brasil, nosso assunto agora é mercado de trabalho. O brasileiro é um povo criativo, né? E essa característica que em alguns momentos ajuda e muito na hora de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Até porque emprego formal nem sempre é a opção real. Há muitos, né, que tanto precisam de ao menos uma fonte de renda. A carteira de trabalho mostra a trajetória profissional da Claudiere. Aos 47 anos já fez de tudo um pouco e hoje é digitadora. Ficar parada não combina com ela de jeito nenhum.
sempre movimentando, a mente sempre pensando em novos empreendimentos, né? Para complementar a renda. E assim como Claudiere, muitas mulheres precisam fazer de tudo um pouco para ajudar no sustento de casa. Aliás, muitas vezes são elas que mantêm sozinhas a família. A Clau, por exemplo, além do trabalho de carteira assinada, ainda vende roupa infantil, açaí, sorvete e outras coisas. Tudo para tirar um trocado a mais no final do mês. Uma pesquisa encomendada pelo Instituto Cidades Sustentáveis, organização não governamental, mostrou que em agosto do ano passado, metade dos brasileiros com 16 anos ou mais precisaram fazer bicos para complementar a renda. A Clau está nessa estatística. Trabalho extra que ajuda a Vivian também. Que eu tô aqui desde o comecinho com ela e sou apaixonada. Qualidade, roupa, tudo. Preço maravilhoso. E é maravilhoso, é do bairro, é do lado da minha casa. A estratégia de vendas da loja da Clau é oferecer preço bem popular. E a garotada gosta, viu? Olha aí essas lindezas desfilando pra gente. Beleza que também está no dinamismo. Dar conta de tantas coisas não é para qualquer um, não. Conta aí pra gente o segredo, Clau. Não dá para trabalhar só no lugar, então eu vou aproveitando o tempo que me sobra e vou fazendo a minha correria, né? Que é vendendo minhas roupinhas. Se tiver mais oportunidades, né, eu vou abraçando. É isso aí, criatividade sempre. E uma parceria entre o Brasil e a Alemanha vai incentivar uma maior produção de energias renováveis no país, como, por exemplo, o hidrogênio verde. O ministro alemão de Economia e Proteção Climática, Robert Habeck, assinou juntamente com o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, um acordo de cooperação com o governo brasileiro para aumentar o fornecimento de energia sustentável, especialmente o chamado hidrogênio verde. Essa cooperação com a Alemanha vem desde o primeiro mandato do presidente Lula. O que nós queremos e assinamos aqui é um protocolo de que a gente avance de forma mais célere nessa cooperação, com ideias tanto trazidas pelo lado alemão quanto a nossa. Considerado combustível estratégico para que o mundo reduza as emissões de dióxido de carbono, que é o gás de efeito estufa responsável pelas mudanças climáticas, o hidrogênio verde é produzido a partir de fontes renováveis como a energia eólica e solar. Por isso, segundo o governo, o Brasil poderá se tornar um grande exportador deste combustível. Ampliar o nosso parque de energias renováveis, momentos de superávit de energia como que vivemos agora, se nós tivéssemos condição de armazenar e tivéssemos parques industriais de hidrogênio verde, nós teríamos condições de já estar fornecendo para países que buscam melhorar a sua matriz energética, como é o caso da Alemanha. A mudança do clima nessa época do ano ajuda na proliferação dos animais venenosos, entre eles o escorpião. Todo ano, milhares de pessoas são atendidas por conta desse tipo de ocorrência pelo país afora. Em Fortaleza, a quantidade de casos assusta. Por isso, este é um período que exige uma série de cuidados. Era só mais um dia comum até o Lázaro ser picado por um escorpião quando menos esperava. Estava indo compromisso com um amigo meu, indo pra academia. Tava atrasado, então eu precisei correr para chegar mais rápido lá. Na hora eu pensei que eu tinha pisado em algum prego, porque a dor é semelhante a isso. Aí era escorpião, fui pro hospital, fiz os primeiros socorros. Os escorpiões preferem locais quentes e úmidos, por isso é fundamental manter os ambientes da casa limpos e organizados, evitando o acúmulo de lixo e entulho que possam atrair baratas e moscas, que são os alimentos prediletos desses animais. É importante que sempre se mantenha a região da casa mesmo, quintais, os terrenos limpos, evitar a questão do acúmulo de lixo, que infelizmente a gente sabe que é muito comum, que na nossa cidade as pessoas, embora tenha coleta seletiva, as pessoas ainda colocam lixo nas ruas. Para o Lázaro ficou o aprendizado.
Sempre verificar o tênis antes de calçá-lo, para saber se dentro não tem um inseto ou algum animal. Mas o caso dele não é isolado. Somente no ano passado, o IJF, no centro de Fortaleza, atendeu mais de 2.800 pessoas que foram picadas por escorpião. E esses incidentes poderiam ter sido evitados com um pouco mais de atenção e alguns cuidados básicos. No geral, cuidar da limpeza da casa já é o suficiente, mas aqui vão 6 recomendações para evitar problemas com escorpiões. Primeiro, você tem que verificar cuidadosamente calçados, roupas, toalhas e roupas de cama antes de usá-los. Limpe periodicamente ralos de banheiro, cozinha e caixas de gordura. Mantenha camas e berços afastados no mínimo 10 centímetros da parede. Evite que lençóis toquem o chão. Feche frestas nas paredes, nos móveis e nos rodapés para que não sirvam de esconderijo para os escorpiões. Use telas nas aberturas dos ralos, pias e tanques. Mas se mesmo assim você for picado, você tem que ir imediatamente a uma unidade hospitalar. Se você for picado por um escorpião, o que eu devo fazer? Se possível, hoje todo mundo tem um celular que tem câmera, né? Então, se possível, eu sei que apesar da dor, né? Mas é importante identificar esse tipo de animal que fez, né, esse dano, para que quando você procurar uma unidade hospitalar, possa identificar exatamente qual foi o tipo de escorpião, até para pesquisar, saber se é venenoso, se é peçonhento ou não, para que na unidade hospitalar você possa receber a medicação adequada. Um alerta importante, né? Orientações valiosíssimas aí para a prevenção em caso, claro, de picada desse escorpião. Vamos de futebol agora. 3 jogos movimentam essa noite a Copa do Brasil. Dão continuidade aí às disputas pela segunda fase. Confira. Logo mais às 8 horas da noite, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, o Coritiba recebe o Criciúma de Santa Catarina. O Coxa, que eliminou o Maitá, diante do Tigre, que eliminou o Real Ariquemes na primeira fase. Mais tarde, às 9h30 da noite, o América Mineiro recebe o Santa Cruz de Recife no estádio Independência, em Belo Horizonte. O Coelho, que com um empate eliminou o Tocantinópolis, diante do Santa Cruz, que também com um empate garantiu a vaga diante do Democrata de Governador Valadares. Essa noite, pela Copa do Brasil, também tem Maringá e Marcílio Dias, jogo marcado para as 8 horas da noite no estádio Willie Davids, na cidade de Maringá. Do Brasil para Tóquio, por lá os japoneses aproveitaram a temperatura mais amena para apreciar a floração das cerejeiras. A temporada teve um início antecipado recorde neste ano, assim como nos 2 anos anteriores. O Japão anunciou nesta terça-feira o início da temporada de flores de cerejeira de Tóquio, 10 dias antes do normal, um recorde visto apenas 2 vezes. Em anos anteriores, os meteorologistas do país associaram as florações antecipadas às mudanças climáticas. Além disso, as temperaturas de Tóquio têm sido estranhamente amenas nos últimos dias. Os registros oficiais das flores de cerejeira de Tóquio datam de 70 anos. As delicadas flores apareceram tão cedo somente em 2020 e 2021, de acordo com a agência meteorológica. A floração das cerejeiras dá início ao hanami, a tradição japonesa de admirar as flores das sakurais, as cerejeiras, e celebrar a chegada da primavera, com piqueniques com família e amigos. Meu filho nasceu em abril do ano passado, ainda estava grávida na última temporada das cerejeiras e durante a pandemia. Esse ano, finalmente podemos ver as flores com o nosso bebê. Pelas próximas semanas, quero continuar indo e aproveitando as cerejeiras neste tempo mais quente. É maravilhoso, realmente fala sobre a cultura japonesa. Ainda que tenham muitas pessoas aqui em Tóquio, no Japão todo, elas ainda se animam com a vista. Então fala muito sobre a cultura dos japoneses que valorizam essa espécie. A floração das cerejeiras é um evento muito popular em todo o país. A mídia japonesa compete para prever o momento exato em todo o arquipélago e cobrir com entusiasmo as notícias. Lindíssimas as cerejeiras de Tóquio. E olha só, as cerejeiras não estão apenas no Japão. Curitiba acabou de ganhar mais um presente especial
neste mês em que completa 330 anos desde a sua fundação. A comunidade japonesa na cidade doou para Curitiba 1000 mudas de cerejeiras para colorir de rosa a paisagem curitibana. O projeto Plantando Cerejeiras e Oportunidades vai garantir à cidade um corredor em tons de rosa ao longo da Avenida 7 de Setembro, região central da cidade, no trecho entre a Praça do Japão e a Rua Tibagi. A expectativa é de que as flores comecem a aparecer em 3 anos e será a famosa Rua do Outono na cidade. Pauta Aberta fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um ótimo fim de tarde de terça-feira. Temos novo encontro marcado para amanhã. Tchau, tchau.